Sonhar é um espaço virtual onde não conseguimos compreender exatamente onde ficou a realidade, enquanto estamos dentro dela. É nesse mundo de sonhos e realidade que é natural entender sobre o mar e a terra como uma analogia entre a riqueza e a pobreza. Assim, é possível percorrer diversos universos, até mesmo voar em mitológicas asas de Ícaro, procurando descobrir qualquer ponto de vista lá das alturas. Qual é a linha divisória que separa os dois mundos? Ou melhor, qual é a distância entre a terra e o mar? Nos primeiros anos de vida, quando se deixa lentamente a infância, muitos vivenciam a tentativa de se entender o mundo como algo além do bem e do mal. E é natural que na adolescência sonhos e revoltas separem os caminhos entre os homens. Algumas pessoas conseguem navegar entre a realidade e os sonhos de forma clara quando dormem, onde os sonhos não são apenas um descanso, mas também refletem a vida real. Mas afinal, de fato existe uma distância entre a terra e o mar? Talvez isso possa se medir pela espuma da água que avança e se recolhe de maneira perfeita no movimento das ondas. Possivelmente, seja uma ciência do mar que determine a intensidade dessas ondas ao nos castigar ou acalentar. É nesse pequeno espaço de tempo que buscamos chegar às margens da nossa vida e da vida dos que ainda estão por nascer.
E quando chegamos à margem, percebemos que a distância e as fronteiras entre o mar e a areia na verdade não existem. Elas se movimentam a cada segundo em um vai e vem incansável, eterno, sem regras ou formas. Essa longitude, assim como toda a existência, vive um acelerado processo de evolução e retrocesso, de chegadas e partidas, de perder ou ganhar, em ser reprimido e não aceitar injustiças, de abaixar a cabeça e lutar pelos direitos despojados, assim como a onda rouba a areia do mar, mas logo a restitui na forma de tempestade. São como pássaros voando na tempestade, buscando qualquer abrigo para descansar. Mas nem sempre existem embarcações disponíveis à deriva para o repouso em alto mar. Cuando los soles de verano eran intolerables, Pepe pensaba en la oscuridad del rancho, sentado en un cajón tomando vino. El rancho estaba en el alto de una barranca. Abajo suspiraba la espuma. Un poco más al sur se elevaba la farola de piedra. Junto a ella, un pedazo de proa de la fragata hundida Apuntaba hacia el cielo. desde 1849. A la entrada del rancho, 4 troncos quemados protegían el fogón que se encendía de noche. Desde la farola lo veía siempre llegar del mar, en la charana, con la carga de pescado que vendía el costado del camino viejo, todos los días durante los crepúsculos. A veces, cuando la pesca no era buena, llenaba bolsas de mejillones. Los arrancaba de las piedras sumergidas. El torso, enorme, emergía del agua, el rostro huesudo, pardo cruzado por una cicatriz. Alguna vez entré a su rancho por la noche, horas en que siempre lo encontraba un borracho, monologando nostalgias de otros mares, repasando sus años de ballenero. Le gustaba emborracharse en la penumbra, sin compañía aparente, hablando para sí. Tenía una cultura delirante, manejada a su antojo, presa en cualquier giro de la imaginación. Era, sin embargo, el único pescador letrado de la costa. Contradecirlo podía resultar peligroso. No daba lugar a la réplica. Abrumaba a los analfabetos de la zona con raras teorías, copando a los mostradores, ilustrando a la audiencia azorada. Pepe Corruina, Enrique Estrázulas.
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden en la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. El mundo, Eduardo Galeano, el libro de los abrazos. Es raro que estar acá en Río y que se cumplan 10 años de la muerte de Eduardo Galeano. Parece mentira muchas cosas que hace 10 años que no esté. Y en algún punto también a veces me parece mentira haber tenido un vínculo de amistad con él. A pesar de que fue muy largo, fueron casi 30 años donde nos conocimos, hicimos conversación, creamos un afecto, una amistad. Y eso hoy parece como difuso, parece como que no hubiera pasado, de tan lindo que fue, de tan irreal que a mí me parecía a veces estar en una persona normal como yo y en una persona extraordinaria como era él. Entonces a veces cuando veo que él, muchas veces yo siento que Eduardo no es profeta en su tierra, ¿no? Que hay mucha gente en Uruguay que lo retracta o que habla de que era una persona soberbia o que era una persona así, o sea, pasaron miles de cosas a lo largo de mi vida y de la vida de él en 30 años. Y de alguna manera fuimos actualizando eso en cada encuentro. Entonces, el Bar Brasilero, un lugar muy especial, porque yo sabía que él, en determinados días de la semana, cuando estaba en Uruguay, porque era una persona que viajaba muchísimo, ¿no?, por su trabajo, yo sabía que a determinada hora podía encontrarlo ahí. Y muchas veces pasaba, muchísimas veces no estaba, otras veces sí. Y fue una persona muy generosa conmigo. Para nada soberbia, para nada. Al contrario, de una generosidad increíble, de un humor, de un sentido del humor, de un cariño. Siempre acordándose, como te digo, de la última cosa que había hablado conmigo. Eso yo nunca me lo pude creer. Y ahora, después de 10 años de no tener esa presencia, de no tener esa posibilidad de encontrármelo en una esquina. Él vive muy cerca de la casa de mi madre. Compartimos territorios, como decía él. Compartimos territorios en Malvin. Entonces, cabía la posibilidad de un día ir a la casa de mi madre y encontrármelo, que iba a buscar algo al almacén, a comprar pan. Esas cosas en Uruguay pasan. Vos podés encontrarte con un presidente o con Eduardo Galeano caminando por la calle o con Mario Benedetti, como tantas veces lo vimos, haciendo marchas, y ahí estaba paradito en la esquina de su casa mirando pasar la marcha, y vos pasabas como estudiante en la marcha y veías a Mario Benedetti ahí. O sea, en Uruguay pasa eso y es común que eso suceda y todo el mundo se conoce y todo el mundo puede tener una relación con alguien si quiere, si hace algo para eso. Y yo siento que yo hice un poco eso y me gané ese privilegio de haber tenido como amigo a Eduardo Galeano durante tantos años. Es raro porque en Uruguay somos muy pocas personas, somos un poco más de 3 millones de habitantes, pero sí ha dado a lo largo de la historia como personajes o personalidades muy, muy importantes. Y sin duda Eduardo Galeano es uno de ellos, Mario Benedetti es otro. Y Pepe Mujica también ha sido un personaje que ha trascendido fronteras mucho más allá de Uruguay y que probablemente sea muchísimo más amado afuera que en el propio Uruguay. En Uruguay, por supuesto, tiene gente que lo adora y mucha gente que no lo quiere nada y que lo cuestiona absolutamente. Pero hay que reconocer que es un personaje de estos fueguitos altos, como dice Eduardo, ¿no? Esos fuegos muy altos que hacen que, bueno, que cuando uno sale por ahí
diga Uruguay y cuando saben dónde es Uruguay, ahí ubican al resto, ¿no? A Pepe, a Eduardo, a Mario, a Luis Suárez. Y así es. Na mecânica quântica, a gente tem uma multidimensionalidade. Transcende a 3 dimensões, a 4 dimensões. A gente tem múltiplas dimensões. A gente pode ter universos paralelos acontecendo em dimensões e em perspectivas distintas e diferentes. Todavia, o paradoxo é esse. Ela é constituída por elementos que lhe são essencialmente antagônicos. No elemento macro, ele é completamente constituído por algo que nos intestinos da coisa em si, como diria Immanuel Kant, da coisa em si, ela carrega o próprio antagonismo daquilo que ela própria produz na perspectiva macro. De tal modo que as coisas visíveis que a gente observa são feitas de coisas invisíveis e não só invisíveis, são antagônicas à própria propositura
macrodimensional daquilo que a gente chama de o universo visível e observável. Agora, tem mais do que isso. Eu tenho convicção de que a mecânica quântica não passa de uma realidade, porém, que serve apenas de metáfora para algo que transcende a própria mecânica quântica. A mecânica quântica é metaforicamente ilustrativa de muitas coisas que o Evangelho chama de mundo espiritual. Por isso Jesus disse que Deus é espírito. Jesus não disse que Deus é quântico. O quântico origina-se do espiritual e ilustra a dimensão espiritual mais proximamente do que qualquer outra coisa que a gente tenha descoberto até agora. Agora, Deus é incalculável, Deus é imensurável, Deus é inatingível, Deus não existe. A mecânica quântica existe, Deus não existe, Deus é. A mecânica quântica é em Deus. O macrocosmos é em Deus. Agora, Deus é outro departamento que transcende infinitamente mais todas as coisas que estão dentro da nossa capacidade de mensurabilidade. Na mecânica quântica, a gente aprende que passado, presente e futuro estão acontecendo em estado de simultaneidade. Agora, na dimensão do espírito que tem a ver com Deus, a gente aprende algo muito mais profundo, que todas essas coisas são nele. E ele não existe como dado mensurável, constatável, avaliável, estudável por nenhuma mecânica, por nenhuma fenomenologia, por nenhuma equação, por nenhum cálculo. Deus é impossível, Deus é absurdo, Deus é pateticamente ridículo. A mecânica quântica a gente estuda. Deus, quem tem um pouco de cabeça, nem discute o assunto. Agora, Deus não está disponível para nenhuma verificabilidade. Perguntava-se se já dormiria, se teria tardado a entrar no sono. Depois imaginou que andava à procura dela e não a encontrava em nenhum sítio, que estavam perdidos os dois num barco enorme. O sonho é um prestidigitador hábil. Muda as proporções das coisas e as suas distâncias. Separa as pessoas e elas estão juntas. Reúne-as e quase não se vê uma outra. A mulher dorme a poucos metros e ele não some com alcançá-la, quando é tão fácil ir de bom bordo a esbordo. Tinha-lhe desejado felizes sonhos, mas foi ele que levou toda a noite a sonhar. Sonhou que a sua caravela ia no mar alto, com as 3 velas triangulares gloriosamente enfunadas, abrindo caminho sobre as ondas, enquanto ele manejava a roda do leme e a tripulação descansava à sombra. Não percebiam como podiam estar ali os marinheiros que no porto e na cidade se tinham recusado a embarcar com ele para ir à procura da ilha desconhecida.
Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar. Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, sempre faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Seu canto é bonito quando tem luar. Como é lindo o canto de Iemanjá, sempre faz o pescador chorar. Quem escuta a mãe d'água cantar, vai com ela pro fundo do mar. Iemanjá, Iemanjá, rainha das ondas, sereia do mar. Seu canto é bonito quando tem luar. Hacia el final de enero, el mar se iba volviendo áspero. Empezaba a vaciar sobre el pueblo una basura espesa, y pocas semanas después, todo estaba contaminado de su humor insoportable. Desde entonces, el mundo no valía la pena, al menos hasta el otro diciembre, y nadie se quedaba despierto después de las 8. Pero el año en que vino el señor Herbert, el mar no se alteró, ni siquiera en febrero. Al contrario, se hizo cada vez más liso y fosforescente, y en las primeras noches de marzo exhaló una fragancia de rosas. Tobías la sintió. Tenía la sangre dulce para los cangrejos y se pasaba la mayor parte de la noche espantándolos de la cama, hasta que volteaba la brisa y conseguía dormir. En sus largos insomnios, había aprendido a distinguir todo cambio del aire, de modo que cuando sintió un olor de rosas, no tuvo que abrir la puerta para saber que era un olor del mar. Se levantó tarde. Clotilde estaba prendiendo fuego en el patio. La brisa era fresca y todas las estrellas estaban en su puesto, pero costaba trabajo contarlas hasta el horizonte a causa de las luces del mar. Después de tomar café, todavía sintió un rastro de la noche en el paladar. Fragmento del cuento El mar del tiempo perdido, de Gabriel García Márquez. Yo tuve el privilegio de conocer bastante a Gabo. Él iba todos los años a Cuba en la época del Festival de Cine, sobre todo a dar talleres, los talleres que él daba de guión a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Es decir, esa escuela y la fundación del nuevo cine latinoamericano fue un sueño que él compartió con Fidel. Es decir, él muere siendo el presidente de esa fundación del nuevo cine latinoamericano. Porque él era un narrador natural, era un hombre que tenía ese don, ¿no? Que tenía ese don verdaderamente mágico, ¿no? De convertir algo aparentemente intrascendente en una historia apasionante. Él tenía ese don. Él fue amigo personal de Fidel, de Raúl, de la Revolución Cubana. Con la Revolución Cubana mantuvo una relación muy estrecha y la literatura latinoamericana pierde quizás su escritor más talentoso, más imaginativo. Yo creo que Gabo es una de esas gente que supo, como uno de esos grandes creadores que supo combinar una imaginación poderosísima, proliferante, deslumbrante, con una conexión con los procesos históricos reales, ¿no? Aparentemente fantasiosas, que sin embargo sus raíces entraban en los procesos reales
de construcción, desgarramiento de nuestros pueblos. Él era un hombre que transmitía mucha alegría, mucha fe en la vida. Él era un hombre que no tenía nada que ver con depresiones, ni... Él era un hombre que no solo tenía talento como escritor, tenía un don de gente, un don de comunicador importantísimo. A luta entre o bem e o mal é um tema que atravessa a história, manifestando-se em narrativas mitológicas e filosóficas da humanidade. Desde as antigas tradições até as concepções contemporâneas, esse dualismo tem influenciado as formas como buscamos a justiça. Será que a dicotomia entre o bem e o mal seja um eixo central na construção de sistemas, de valores e normas sociais? É possível, desde que atuem também na eliminação de estruturas que perpetuam a desigualdade e a opressão. Com isso, a noção do bem se expande para incluir a justiça econômica, racial e de gênero, enquanto o mal se manifesta de maneira a perpetuar sistemas opressores e negacionistas. Aparentemente, a ancestralidade da luta entre o bem e o mal sempre evoluiu no sentido de perpetuar o isolamento individualista em detrimento do coletivo humanista. O cangaço, na verdade, assim, foi muito mitificado e glamorizado pela indústria cultural. Criou-se todo um imaginário por conta de filmes, por conta da própria produção cultural, né, de transformar o cangaço em algo heróico, algo romantizado. E a realidade é bem diferente, né? Todos nós somos um pouco heróis e bandidos. A nossa própria sobrevivência nesse mundo tão injusto é um fato heróico, muitas vezes, né? E muitas vezes as circunstâncias da vida nos fazem ser bandidos, né? Os cangaceiros eram fruto do seu meio, mas também refletiam uma série de valores da sociedade sertaneja que nós, na nossa realidade urbana do século XXI, com nossos valores atuais, são muito difíceis de compreender. Por exemplo, a questão do cangaço envolve machismo, feminicídio, violência extrema, preconceitos sociais, relações de trabalho, de exploração, uma série de questões que para nós é muito difícil de compreender. Essa dualidade de heroísmo e banditismo, né, se mistura muito. Como definir o que é ser um herói numa sociedade tão injusta e tão complexa, né, nas suas práticas de vida, né? As pessoas comuns são capazes de crimes hediondos, né? E são pessoas que têm uma convivência familiar, que hoje se chama cidadão de bem, não é isso? Então são pessoas que têm até bons princípios, né? Muitas vezes boa educação, mas são capazes de espancar a mulher em casa, maltratar os filhos, ou patrocinar genocídios. Que nós nos caracterizamos muito mais por as nossas imperfeições do que por nossas virtudes. As virtudes, na verdade, são valores sociais e necessários para a convivência social. Muito do que se praticou no cangaço de violência eram traumas, eram vinganças. O senso de coletividade é que faz com que a gente possa ter um convívio mais civilizado, mas individualmente, se você não tiver algo que freie esse impulso individual, o ser humano é violento por natureza.
que ele está construindo lá dentro? Que diabos ele está construindo lá dentro? Ele tem a assinatura dessas revistas. Ele nunca acena quando passa. Ele está escondendo algo de nós. Lá do alto, a cidade é maravilhosa, mas de perto, a distância que ela impõe entre os indivíduos faz eles se afastarem para viver em solidão. Nesse momento, eu me sinto só. Continuo me sentindo só. 23 horas, 0 minuto, 0 segundo. Onisaure, au axé. Onisaure, oberioma. Onisaure, au axé, babá. Baba saure. Baba saure, au axé. Baba saure, oberioma.
Baba Saure, Au Axé Baba, Baba Saure, Onisaure, Au Axé, Onisaure, Oberioma, Onisaure, Au Axé Baba, Baba Saure, Oberioma. A intolerância religiosa é um problema complexo que afeta diversas partes da sociedade, com manifestações particularmente graves nas favelas cariocas. Esse preconceito se manifesta através de hostilidades físicas, discursos de ódio, violência e discriminação direcionadas contra pessoas pelas suas crenças e práticas religiosas. No Brasil, onde a diversidade cultural e religiosa é notável, a intolerância pode se manifestar de maneira exacerbada devido à combinação de fatores sociais e culturais. Grupos religiosos de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda, enfrentam furiosa hostilidade e violência ao serem alvos de ataques por parte de grupos evangélicos radicais ou mesmo por pessoas que não compreendem ou não aceitam suas práticas. Os seus terreiros são atacados, quebrados, incendiados, como se isso pudesse extinguir o poder de sua fé. Nos cabelos ela traz rosas vermelhas. Nos cabelos ela traz rosas vermelhas. Os seus brincos são de ouro, suas pulseiras de prata. Seu sorriso é um tesouro, seu feitiço arrebata. Ela é lá da Bahia, ela é rosa mulher, ela é rosa baiana. Na rosa eu tenho fé. Já os católicos não sofrem ataques de forma direta, até por serem considerados maioria religiosa no Brasil. No caso deles, o preconceito não se manifesta de forma latente e direta, pois o conceito cristão está arraigado historicamente na sociedade desde a colonização do país. Em relação aos cultos evangélicos, ainda há uma forma desrespeitosa de se lidar em relação a eles, também por falta de conhecimento das várias vertentes por meio das quais manifestam sua fé. A própria percepção em relação à religião é generalista, o que permite observar em algumas ordens a disputa do pleno poder de Estado para a dominação através da fé como arma política. Isso cria grupos que tentam impor suas próprias normas e valores sobre a população, como forma de controle, incluindo a proibição ou ataque a práticas religiosas que considerem incompatíveis com suas crenças. A ideia é banir o que não se compreende, e isso permite observar que as questões financeiras envolvidas dentro da fé, a título de atrair a prosperidade, são alvos questionáveis, em qualquer que seja a religião. É fundamental que o Estado e as organizações não governamentais atuem de forma a garantir a proteção dos direitos religiosos e o apoio a vítimas de intolerância. A liberdade religiosa, sem dúvida, é um dos principais pilares da expressão dos direitos humanos, tão sagrada como a própria fé.
Nas vizinhanças da Serra do Miuan, no Caranguejo, havia uma grande maloca de índios macuxi. Trabalhavam a roça, caçavam e pescavam. Nos períodos de estiagem, terminavam por passar fome. Num desses períodos, um índio de família numerosa encontrou uma velha que, penalizada, prometeu-lhe ensinar um lugar onde nunca faltaria caça, desde que ele não revelasse o segredo de sua localização. Era assim uma espécie de último lugar bom do mundo, onde tudo era farto e generoso. Através de um túnel, o índio, orientado pela velha, atingia a serra do outro mundo, onde a terra era fértil, os rios piscosos e grande número de animais. De retorno à maloca, repartia tudo com seus companheiros, conforme o costume entre essas nações. Durante muito tempo, ele se tornou o melhor caçador da tribo, o mais festejado, o mais querido. E como se sabe, mesmo entre os índios, tanta admiração gera de imediato os seus contrários. Nos períodos de estiagem, ou nas entre-safras, ou durante meses quando as chuvas não cessavam de cair, persistia o sucesso na caça e na pesca. Uma noite, sua mulher se fingiu zangada e o repeliu para o amor. Foi mais taxativa. Afirmou que se ele não revelasse o segredo do seu sucesso, ela jamais voltaria a aceitá-lo sexualmente. Rejeitado e cheio de desejos, terminou por ceder às exigências de sua mulher. No dia seguinte, ao procurar acesso à Serra do Outro Mundo, encontrou a entrada bloqueada por uma enorme pedra, com 2 orifícios, por onde corria sem parar um líquido sem cor e sem cheiro. Uma voz, cujo eco repercutiu por toda a selva, indo morrer lentamente em cada canto da floresta, então lhe disse: "Acabaste de contar o que não devia. Sou agora esta pedra por causa de tua leviandade. Vou agora chorar dia e noite, eternamente. Vai-te." A velha chorona, Edilson Martins, Nossos Índios, Nossos Mortos, os olhos da emancipação. O Globo não existia, era um jornalzinho menor, jornal da ditadura, estou falando dos anos 76, né? E me preparei para voltar para São Paulo. Aí eu sou procurado pelo Paulo Franz, pelo Jaguar, que está vivo, pelo Ziraldo, pelo Lessa, o Ivan Lessa. Aí me chamaram, eu disse: "Olha, cara, vem colaborar aqui no Passim, enquanto você não consegue um emprego decente." Aí eu comecei em 76, 77, eles pegaram, me pediram para eu fazer o Nossos Índios, Nossos Mortos. Eu fiz, e o livro bombou. O livro vendeu 400 mil exemplares. Se você lança um livro hoje e vende 5 mil, o dono da editora já te chama para jantar. Talvez te leve até a tua casa. Aí começou, depois disso, os Nossos Índios, nada mais, nada menos do que a minha convivência próxima, íntima, mergulhada na questão indígena, porque passei a ser amigo dos sertanistas, Apuinal Meireles, Chico Meirelles, Orlando, Vilas Boas, Cláudio, próprio Álvaro, todo esse pessoal, Darcy Ribeiro. Então, eu comecei fazendo parte de uma geração, que fui eu, uma geração que trouxe a tragédia do índio. Até então o índio era folclorizado, era o índio, a Índia que casava na Catedral do Rio de Janeiro, tendo por padrinho o presidente da República, né? E esse casamento mostrava que o índio tinha 5, 6 mulheres. Havia o Davi Inácio com as reportagens, mas não mostrando a tragédia final que o índio estava vivendo. Então eu fiz parte dessa geração que começa a narrar o lado oculto. Esse é o Nossos Índios, Nossos Mortos.
agachar a vivir una cultura diferente. Um repentino deslocamento forçado de território vem a ser um desgaste emocional e psicológico profundo. Quando indivíduos se veem obrigados a deixar seu país e estabelecer-se em terras estrangeiras, eles enfrentam um conjunto complexo de desafios que vão além da adaptação a um novo ambiente. Essas pessoas são forçadas a abandonar não apenas seus próprios lares, mas também suas redes de apoio, tradições e identidades culturais. Essa talvez seja a distância entre a terra e o mar, que insistimos em tentar entender, mas não sabemos como decifrar com certeza. A identidade cultural, que muitas vezes forma a base da autoestima de um indivíduo, é ameaçada, impondo fronteiras e limites entre dois mundos antagônicos. Talvez isso possa levar a sentimentos de dificuldade em encontrar um senso de coletividade em um novo ambiente de convívio, causando uma sensação de não pertencer ao coletivo no qual se está tentando inserir. El verdadero sueño es poder volver a mirar a otro ser humano, abrazarle, saber que es otro como tú, que también está aprendiendo a caminar, aprendiendo a vivir, buscando apoyo, cariño, buscando compartir una comidita sana, un poco de agua, tal vez un refugio caliente. Solo eso, no es más. Con una vida simple, bonita, esto puede ser diferente. Si podemos volver a soñar, todavía ese sueño de otro mundo posible está vivo en millones de corazones. Y yo creo que es por eso que nos seguimos moviendo. Los locos, los poetas, los soñadores, los artistas, los visionarios, todos aquellos siguen soñando. Han soñado antes que yo nazca. Van a seguir soñando a través de nosotros. Entonces, que ese sueño de un mundo lindo, el sueño más bonito de mi corazón, se va a hacer realidad cuando yo vuelvo a encontrar a otro corazón, hermano, hermana. Y ese sueño no tiene nada que ver con una idea absurda donde la vida tiene precio. No tiene nada que ver. Tantas veces encuentras ese sueño en una casita simple, se comparte la comida. Cuando la gente te recibe, te ve diferente, pero se alegra de verte, te abre los brazos, comparte contigo tal vez lo poco que hay, pero lo comparte con cariño, porque está viendo a un pedazo de su corazón en otra persona. Yo creo que si volvemos a recuperar ese sueño va a ser posible. De otra manera nos venden que no es posible, que se acaba el mundo y que la desesperanza también es marketing. Pero desde aquí construimos esperanza. Desde nuestro estar vivos hoy día, eso ya es esperanza, eso ya es resistencia, eso ya es transformación. Todo lo que hacemos también es parte de la vida y eso también es un aspecto sagrado de la criatura humana. Lo sagrado es la vida comunitaria que compartimos y buscamos que esta vida sea linda. Por eso buscamos el sumaj causai. Sumaj es el superlativo de allin. Allin en quechua quiere decir bueno y sumaj es lo más bueno, pero también es lo más bonito. Sumaj causai es nuestra búsqueda por una vida que sea bella, que sea bonita. Y una vida es bella y bonita cuando comparto con mis hermanos, cuando hay en la mesa para comer para todos, cuando mi comunidad celebra que ha ganado, por ejemplo, cuando se tiene agua, cuando se tienen las cosechas, cuando nos ha ido bien. El sentido comunitario de la vida, agradecer a la tierra lo que ella nos da. Ella es nuestra primera madre. A ella vamos a volver cuando dejemos estos cuerpos y lo menos que podemos hacer es por lo menos intentar convivir respetándonos entre nosotros y respetándola también. Pero no es un respeto ausente ni frío, es cariño. Ese cariño que le tenemos se lo demostramos a través de nuestras ceremonias y ofrendas, pero también se demuestra trabajando con la comunidad, buscando justicia social y equidad para la comunidad, buscando que todos tengamos comida, casa, agua, que podamos vivir dignamente. Eso también es parte de una vida comunitaria.
Sharif, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah, by order of the prophet. We bend our boogie sound to generate the faithful with that crazy Casbah sound. The Bedouin, the brother, the electric camel drum, the Leco guitar picker and his guitar picking thumb. As soon as the sheriff had cleared the square, they began to wail. Sharif, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Sharif, don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Now over at the temple, oh, they really packing me in. The crowded school to get this chanting thing. But as the wind changed direction and the temple band took fire, Essa questão da fome se relaciona muito hoje em dia com a questão do crescimento econômico descontrolado, né? Como se fosse do consumismo, né? Esses freios de consumismo, assim, você não tem freios para o consumismo. Então é como se fosse, o mundo hoje é como se fosse uma árvore que cresce sem direção, né? Você não tem direção definida, você não sabe o que vai acontecer, tudo é imprevisível. E não é uma árvore que é feita para alimentar as pessoas, né? É uma árvore para ser podada. Poderia dizer assim, as grandes empresas hoje no mundo, né, as big techs também, elas têm uma influência assim em criar crises, né? Uma grande indústria de crises hoje que não é só estatal, que hoje compartilha muito com grandes empresas. Então assim, você vê, por exemplo, o Elon Musk chegar na Bolívia e explorar todos os recursos possíveis lá e deixar as pessoas na merda. Tudo isso em nome do crescimento econômico. Então criar crise também é uma forma de certa maneira, ensejar a fome, né? Infelizmente. Acho que é um grande fator também, você criar crises. Não só negligenciando, mas intencionalmente gerando crise. Ver essa força como uma força transformadora e que nos remete a sonhar e extrapolar aquilo que a sociedade tem como funciona, né? Que a gente sabe que a sociedade mesmo ela é para tolir, para excluir, para diminuir, né? Então esse sonho que essas referências naturais traz para as pessoas que têm essa sensibilidade de absorver e querer fazer disso aí um instrumento, né, da sua vida, assim, voltado para o bem coletivo, eu acho que essa potência aí é como é que eu posso dizer assim, é um retorno à beleza oferecida pelo poder maior, né, que é a força divina. É a natureza, né, que o Criador nos permitiu, né, assim. Então eu vejo essa força assim como a razão maior da compreensão do que a natureza nos expõe. A gente é uma partícula tão pequena mas o pouco que somar acho muito importante.
Quer dizer, o bem e o mal, para mim não existe. Para mim existe o sonho maior ou sonho nenhum. O maior o que é? Intervir naquilo que foi compreendido e que tem certeza que vai estar ao bem-estar de outros. Perdoai, Mãe Natureza, os falsos humanistas, ecologistas. Perdoai aquela cruz onde o verdadeiro Cristo jamais queria estar. Perdoai, Mãe Natureza, a rainha adormecida, a corte entorpecida. Perdoai o pequeno camponês que não tinha altivez e por isso perdeu a sua vez. Perdoa, Mãe Natureza, todos os homicidas, psicopatas. Perdoe todos aqueles que dizem não, que não dão a parte. Perdoa aquele que não ceda um só instante. Perdoe os frutos maduros, o amor não vivido, o orgasmo não atingido. Perdoe, Mãe Natureza, os czares, Césares, Hitlers, Neros. Perdoai quem quiser, até a burguesia, pois nos embate final eu jamais os perdoarei. Mais um dia, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos. João, já tá ficando velho. E a vida é uma passagem. Né, Caboclo? É. A vida é uma passagem. Eu acho que é um misto de a gente vai brincando com a energia que vai fluindo. Uhum. E essa brincadeira, às vezes, a brincadeira no bom sentido de vida mesmo, de criança. Viver, assim. né? É, de vida, de viver. Às vezes a gente fala disso quando é adulto, quando vira adulto, né? A gente se forma inteiro. Caramba, a gente cada vez mais tem que se fortalecer das pessoas que têm uma relação legal, assim, de querer bem, né? Acho que o grande lance é querer bem. A gente tem que querer bem as pessoas, a vida, tudo, né, cara? Nas passagens que a gente tem, né? É isso, né? É. O bem das pessoas, né? Porque é sobre a passagem, né? Nem sobre onde a gente vai chegar, né? Porque onde a gente vai chegar a gente sabe. Né? Todos no final têm o mesmo destino, mas a passagem que torna as pessoas diferentes, né? Eu acho que com as pessoas que a gente escolhe, é com as pessoas que a gente escolhe que a gente torna a nossa passagem cada vez mais linda, frutífera, né? A nossa passagem tem que ser frutífera. Frutífera. Aqui, né? A nossa caminhada, João. Nossa caminhada, nossa travessia. Ao som das cachoeiras, água grande é o mar, em cima das montanhas, fico olhando o mar, água grande leva a qualquer lugar. Sou da água doce,